Olá, eu sou Giovana Nogueira e essa é a apresentação do meu PMI sobre análise comparativa de microprocessadores para produção de realidade virtual de baixo custo. Primeiro foi feita uma lista de características importantes para definir os componentes que serão utilizados. Dentre elas temos quantidade de portas, corrente de tensão máxima, tamanho físico, capacidade de processamento, tamanho da memória. Antes de avançarmos no projeto, é preciso dar um passo para trás e definir alguns conceitos importantes, como a AMD, Hand Mounted Display, que é literalmente o óculos de realidade virtual conforme das fotos, e o Open Source, isso significa código aberto, é algo que é livre no sentido de que você não precisa pagar para usufruir daquilo, você pode contribuir se você quiser, você pode fazer as alterações e jogar necessárias. A partir disso, começa a definição dos componentes. Primeiro a gente tem a definição do microprocessador. Para isso a gente tem que levar em consideração qual o tamanho da memória RAM dele, qual a quantidade de pinos ele tem, a tensão e a corrente ele precisa, qual o clock e qual o tamanho físico dele. A partir disso, foi feita uma listagem sobre as principais placas e cumpriu esses requisitos. Temos 4 da família Arduino, 2 Raspberry Pi. Em outros projetos semelhantes, a mais utilizada foi a FIO, mas ela não tem no Brasil, então não tem como a gente importar ela. Então a gente tá com ela na tabela mais para usar como parâmetro de comparação mesmo. E aí a gente tem que levar em consideração o que eu já citei anteriormente, mas também o valor, porque tem que ser um projeto de baixo custo. Não adianta a gente pegar uma placa que seja muito cara e não vai valer a pena. Depois a gente tem o sensor, a gente tem que levar em consideração se ele tem ou não DMP, é o Digital Motion Processor. Então, se o próprio sensor já consegue calcular os valores do acelerômetro, do giroscópio, sozinho, ou se a gente tem que fazer esse processamento à parte. Qual tipo de comunicação ele utiliza, qual tensão e corrente ele precisa, quantos graus de liberdade ele tem, qual tipo de conversão dele e qual o tamanho físico dele. A partir disso, foi definido esses 3 sensores. A principal diferença é o valor, um pouquinho do tamanho e os graus de liberdade. Como os 3 cumprem o requisito mínimo, e são 6 graus de liberdade, 3 de giroscópio e 3 de acelerômetro, ou seja, eixo X, Y, Z, que possui acelerômetro e giroscópio, foi definido então com base no valor e foi optado pelo MPO 650, porque não tem justificativa alguma a gente gastar o dobro por uma coisa que a gente não vai utilizar, e a questão do campo magnético. Por último, a gente tem a tela. A tela e a placa, elas têm que ser escolhidas de uma forma meio casada, porque uma tem que se comunicar com a outra, então tem que ver qual tipo de conector elas têm, se não for o mesmo. Se é possível fazer uma adaptação para elas conseguirem se comunicar, qual o tamanho físico dessa tela, porque ela vai dentro do óculos, então ela não pode ser nem muito pequena, nem muito grande, e qual o processamento necessário para que ela funcione minimamente bem. Porque se a gente pega uma placa que não consegue processar as informações, as imagens direito, ela não vai conseguir mandar nada para a tela e a tela vai ser subutilizada. Concluindo então, a princípio foi definido que seria o Arduino Nano, mas conforme as pesquisas foram avançando, chegou no ponto em que a gente concluiu que ou ele não ia conseguir processar de forma independente as imagens, ou ele não ia ter um bom processamento e não teria uma sensação de imersão muito boa para o usuário. A questão dele ser dependente seria realmente pegar o computador, colocar ele para processar as imagens e já enviar essas imagens processadas. Então o Arduino faria mais uma comunicação entre o sensor e o computador do que realmente funcionaria como o processador em si. A tela precisa decidir primeiro com base na placa e por causa da questão do Arduino Nano, a Raspberry Pi, apesar de ser uma placa mais cara, ela é a melhor opção. Então ficou definido assim
e a Raspberry vai ser para utilizar. É isso, muito obrigada.